Bruno, trazes ovos. É verdade, os estraga-ovos. Mas para que é que são os ovos? Para que é isso? Isso são ovos verdadeiros? São? E estão crus ainda. A sério, e isso é para quê? Pá, lançaram-me um desafio. Que é tentar explicar, de uma forma simples, o que é isto da Euribor e de que forma que isso vai impactar o crédito de habitação. Portanto, se está curioso como é que isto impacta o crédito de habitação, eu vou-lhe explicar com 2 ovos. Quer ver como são verdadeiros? Ah, bom! Bruno, então, explica-me lá como é que com ovos tu consegues decifrar esta coisa que é a Euribor. Ok, então aqui vou precisar da tua ajuda para isto, que é isto são ovos verdadeiros, não estão cozidos, ok? Se eu pensar cá dentro, qual é a parte que ocupa mais espaço? A gema ou a clara? É claro. É a clara, pronto. Então vamos pensar que isto tudo que está cá é o conjunto todo do ovo e lá dentro tem a gema e a clara, não é? Então a clara é o equivalente à Euribor e a gema é o equivalente àquilo que as pessoas chamam de spread, também conhecido como a margem de lucro do banco. Então, o que faz a minha prestação é o conjunto desta Euribor, que é o equivalente à clara, e da gema, que é o equivalente ao spread. Esperei. Ok? Então, basicamente o que é que agora nós temos visto? Se eu pegar nisto e quiser fritar este ovo, eu vou pô-lo numa frigideira, certo? Então o que é que acontece quando eu ponho numa frigideira? A clara espalha toda e a gema mantém-se mais ou menos com o mesmo tamanho, certo? Certo. Então, ainda há pouco eu disse que a clara é o equivalente à Euribor. Então, o que está acontecendo neste momento é que alguém partia esse ovo, que foi o Banco Central Europeu, porque são eles que manipulam, se chamemos assim, embora não seja o nome bem correto, mas são eles que têm a capacidade de alterar esta Euribor. E neste momento o que acontece? Eles querem fritar o ovo. E deitaram numa frigideira. Quando isto acontece, a parte branca do ovo tem tendência logo a ficar com um diâmetro maior. O que nós estamos agora a assistir, na Europa e também nos Estados Unidos e em outras economias, é que as taxas de referência estão a subir todas. Então, a forma como nós portugueses estamos a cozinhar este ovo é como se estivéssemos a fritá-lo. Há outros países que não estão a ter esta realidade, que é, se eu pegar neste ovo e puser numa panela com água e cozer dessa forma, no final o tamanho do ovo como é que está? Igual como está agora, Mas não está é? igual. Então, isto é para aquelas pessoas que escolheram taxa fixa. Porque aí o somatório dos dois não pode expandir. Sim, fica sempre do mesmo tamanho, portanto. Fica sempre do mesmo tamanho. Não muda. Portanto, e o que nós estamos a ver é que quando eu deixo um ovo para fritar, eu primeiro não sei até quanto é que ele vai expandir, nem sei qual é o formato que ele vai ficar. A única coisa que eu sei qual é que é. O tamanho da gema normalmente não altera. É igual. Agora, qual é o problema de deixar o ovo demasiado tempo na frigideira? É que a partir dele começa a solidificar. Já não tem hipótese de alterar. Contudo, se eu pegar neste ovo e deitá-lo na frigideira, mesmo ela estando muito quente, eu vou ter uns segundos que ainda posso mexer. Então, o que é que as pessoas têm que fazer rapidamente? Têm que pegar num objeto, pode ser uma seringa, e vão ir ao centro, onde está a gema, que é o tal spread que o banco aplica, e eu vou tentar tirar um pouco dessa gema. Com o intuito de quê? Do ovo não ficar com um espaço tão grande. Porque se eu não o fizer, este ovo vai crescer imenso. Então, diz-me uma coisa, já que estás a falar de ovos, neste momento, de que tamanho, existem ovos S, M, L, XL, de que tamanho é que tu achas que está esse ovo neste momento? Ok.
Eu gostava muito de dizer que já está no tamanho XXL, mas não está. Neste momento, eu acho que o ovo ainda está entre o L e a dar os primeiros passos no XL. Mas ele pode chegar ao XXL. Então, é preciso ter atenção a essa situação. E eu tenho que começar a compreender que a única forma que eu tenho de o tamanho final do ovo, depois de cozido, ficar igual ao inicial, é mantê-lo sempre dentro do espaço que ele está predestinado. Neste caso, uma taxa fixa. A variável vai sempre alterar. Ok? Depois, tenho outro problema. É que se eu deixo o ovo demasiado tempo na frigideira, ele começa a queimar. Então, quem está a controlar o fogo é o Banco Central Europeu. E o nosso ovo, o ovo de uma crédito de habitação, quem está a colocar o fogo nele é o Banco Central Europeu. Portanto, eu tenho que ter cuidado porque ele pode queimar. E eu tenho que começar a compreender e arranjar estratégias para ele não queimar. E uma delas realmente é eu tentar retirar a gema que lá está. Pelo menos tentar reduzir. Mexer no spread, tentar reduzir ali através do spread, porque na Euribor realmente não podemos mexer. E já agora, Bruno, diz-me uma coisa, existe mais do que uma Euribor em vários prazos, certo? Existe. Então, há uma grande confusão e toda a gente diz, a Euribor a 3 meses, ou a 6 meses, ou a 12, é melhor, é pior. Pronto, pegando sempre na analogia aqui do ovo, ok? Eu quando vou comprar um ovo, eu tenho várias classes. Tenho S, M, L e depois até tenho outras, ok? Então a Euribor é igual. Portanto, eu tenho vários tipos de Euribor. Essa Euribor, por norma, é negociada quando eu estou a contrair o crédito de habitação. Portanto, vai ser dito, por exemplo, que eu vou ter Euribor a 6 meses. E essa Euribor de 6 meses tem um valor que é atribuído e que só é revisto passado 6 meses. Daí o nome ser Euribor a 6 meses, porque ela é revista a cada 6 meses. Por outro lado, existe também a Euribor a 12. A 3 meses existe, mas só para créditos muito antigos. Os créditos feitos há uns anos desta parte, já nenhum banco deu esta possibilidade ao cliente. Por norma, a Euribor a 12 é mais alta, o valor, do que a Euribor a 6. O tempo que eu levo a cozer um ovo de avestruz não é o mesmo que eu levo a cozer não é o mesmo tempo que eu levo a cozer um ovo de galinha, porque também é diferente. Ok? Então, na Euribor, quando eu escolho, é igual. Certo, muito bem, Bruno. Espero que com esta explicação de ovos se consigam fazer umas boas omeletes e que consigamos perceber realmente onde é que podemos mexer e que efetivamente não podemos controlar a Euribor, não está sob o nosso controle, mas temos alguma margem para negociar a nível de spread. Sim, e só há aqui um detalhe muito importante, que é, e isto é importante que todas as pessoas compreendam isto. Eu tenho ouvido frequentemente muita gente me dizer, Bruno, nós em Portugal não suportamos uma Euribor muito mais alta do que esta que está. Portanto, eu acho que o governo vai aqui colocar um travão. Para que fique claro, eu há pouco mencionei que quem está a controlar o fogo não é Portugal. Nós não temos essa capacidade. No passado, nós tínhamos outro indexante que não era a Euribor. No ano 2000, nós aderimos ao euro e foi nessa altura que deixámos de ter o indexante que estava associado ao escudo, que era a Lisboa. Então agora nós temos um euro. E o euro tem uma Euribor, que é o indexante associado a essa moeda. Então, o problema é que grande parte dos países da Europa, sabes como é que eles estão a cozer os ovos deles? Inteiros na água. Então, eu vou-te fazer uma pergunta. Se a pessoa que está a subir o fogo ou a baixar é a mesma mão para a frigideira e para a panela, a pergunta é, eu na panela, eu posso pôr o fogo no máximo? A água não ferve acima dos 100 graus? E o ovo também não aumenta nem E o diminui. ovo não aumenta. Pode Agora, ficar demasiado cozido. coloca o fogo alto. Quando tu tens um ovo na frigideira, o que é que vai acontecer? Vai queimar, não é? O problema é que
há muito mais ovos, estou a falar do ponto de vista europeu, há muito mais ovos na panela e os portugueses é que têm os seus ovinhos na frigideira. Portanto, quem está a pensar que a Euribor não vai subir mais porque os portugueses não podem pagar, eu devo dar a má notícia que a taxa vai subir não é de acordo com aquilo que nós podemos pagar. É de acordo com os interesses da maioria dos países da zona euro. E como, por norma, no resto dos países a tradição é fazer crédito de habitação com taxa fixa, neste momento esses países não estão a sentir este impacto como nós estamos a sentir aqui em Portugal. Nós estamos a sentir porque estamos com taxa variável, que é aquele exemplo de deitar o ovo na frigideira. Ok? Muito bem, Bruno. Vamos então agarrar nos ovos e talvez esteja na altura de mexer na gema do ovo, que é onde nós ainda podemos conseguir minimizar um bocadinho o impacto, para ver se conseguimos boas omeletes. Claro. Correto? E, inclusive, há outra forma de fazeres isto, que é o ovo está na frigideira já, mas ele está ainda líquido. Aproveitem que eu posso, com alguma mestria, eu posso pegar nesse ovo e se eu puser dentro da água, ele vai cozer sem queimar. Ele já vai expandir mais do que estiver cá dentro da casca. Mas se eu pegasse neste ovo e deitasse em água a ferver, ele não ia expandir tanto como na frigideira. Portanto, então, nem tudo está perdido. As pessoas têm a começar agora a compreender, se querem que o seu ovo comece a crescer, mas controladamente, e isso implica se calhar fazer uma taxa mista ou uma taxa fixa, e deixar de estar preocupados com a Euribor. Porque a Euribor eu nunca vou poder controlar. Portugal nunca vai poder controlar. Por mais vontade que exista do Banco Central, por mais vontade que exista do Banco de Portugal, eles não têm um poder para poder aplicar valor à Euribor. Claro. Okay? Sim, acho que ficou perceptível essa comparação, que inicialmente achei um pouco estranho, estares aqui com ovos, mas efetivamente faz todo o sentido e podemos comparar muito bem o ovo com a Euribor atual. Obrigado, Bruno. Obrigado.